palavra de Deus fala muito sobre justiça. Fala que Deus é um Deus de justiça. Nós vemos no Salmo 145, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quer dizer, aqui nós vemos uma preocupação com a justiça. Nós temos falado muito sobre Miqueias 6:8, que diz: Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quer dizer, nós vemos essa constante na palavra de Deus, e nós perguntamos no episódio passado o que é justiça. Justiça é aquela reta disposição, é a virtude que constitui numa reta e constante disposição de tratar a pessoa segundo o respeito que ela merece, segundo a dignidade que a pessoa tem. Cada pessoa deve receber aquilo que é devido. Inclusive, aquela pessoa que comete uma infração, um mal, deve receber a punição que é devida, que a comunidade confere àquela pessoa, o Estado dá a um criminoso. Isso é justiça, é você dar à pessoa aquilo que ela merece, inclusive em termos de retribuição do mal que ela fez a uma pessoa. Isso deve ser retribuído. Nós temos o direito de reivindicar, de uma outra pessoa que nos deve aquilo que ela deve nos pagar, inclusive da comunidade, se a comunidade comete um erro contra nós, quer dizer, até contra o Estado, nós temos o direito de reivindicar um mal que, por acaso, nós sofremos. Suponha que você sofra um acidente causado por um agente do Estado, ou sofra algum mal causado por um hospital do Estado, você tem o direito de reivindicar a reparação desse dano, porque isso é uma questão de justiça, porque justiça é dar a cada pessoa aquilo que é dela, aquilo que ela merece, aquilo que deve ser dado a ela. Existe esse aspecto de retribuição na justiça que nós não podemos nos esquecer, mas nós estamos tratando aqui especificamente da justiça como essa virtude que nós temos que desenvolver e prestar atenção na maneira como nós devemos tratar cada pessoa, em cada situação, em cada posição que ela se encontra. Por isso é bom nós separarmos os diversos aspectos dos relacionamentos que nós temos na vida. Eu tenho uma relação, por exemplo, com Deus. Existe uma forma justa de eu tratar, nunca completamente justa, porque eu sou pecador, mas há uma dívida que eu tenho a pagar com Deus. E nós nos esquecemos disso, achamos que Deus é meramente uma instância que me socorre nos momentos de necessidade, nos momentos de angústia, mas há uma maneira como Deus merece ser tratado, há uma maneira justa de eu tratar a Deus. E essa maneira justa se expressa na devoção de coração que eu tenho que ter na minha relação com Deus. Eu tenho que ser uma pessoa que tem uma devoção, meu coração, o meu interior tem que prestar um culto sincero ao meu Deus. Eu devo amar a Deus, eu devo vir à igreja, nós temos falado muito isso, prestar um culto a Deus na sua família, na sua comunidade, não é apenas uma questão de opção ou de ser abençoado, como nós pensamos, eu vou, não vou, será que eu vou ser abençoado? Será que eu quero ir? Não é uma questão de querer, é uma questão de justiça, é uma questão de obrigação. Como nós temos dificuldade de nos sentir obrigados, as pessoas não querem vir à igreja, porque elas não querem se comprometer, mas é uma questão de justiça. Eu devo isso a Deus, Ele é meu Criador, eu devo a minha vida a Ele, eu devo a minha existência. Eu não posso dedicar 2 horas da semana, 1h30 da semana, para prestar um culto, prestar o meu serviço ao meu Deus. Preste atenção o quanto é injusto isso. Então há uma justiça na relação com Deus, há uma justiça na relação
com os meus pais, que me deram a vida. Por mais imperfeitos que eles sejam, eles me deram a vida. Eu existo por causa dos meus pais, eu tenho que honrar meus pais, eu tenho que prestar devida honra. É claro que existem situações em que os próprios pais são injustos com os filhos, e isso merece a devida reparação na relação, mas se isso não é possível, nós temos que aprender a perdoar os nossos pais, a honrar. Existe uma forma devida, de tratar os pais, assistindo eles nas necessidades, assistindo eles nas velhices, honrando, obedecendo os nossos pais na fase em que nós ainda não alcançamos a autonomia plena em nossas vidas. Tudo isso é uma questão de justiça, há uma maneira de eu tratar a minha nação, o meu país, a minha cidade. Eu tenho que ser patriota. O patriotismo é uma questão de justiça, porque é uma forma de eu devolver à minha nação aquilo que eu recebo dela. Nós já nascemos dentro de uma estrutura acerca da qual nós devemos ser gratos. Nós estamos num país, eu recebi esse país, as ruas asfaltadas, os hospitais, os bombeiros, a polícia na rua, a segurança pública, tudo isso me é dado, e eu tenho que ser grato por isso, eu tenho que ser agradecido, por toda essa estrutura que eu recebo, tratar essa estrutura, tratar as autoridades, o governador, o presidente, o prefeito, por mais pessoas com imperfeições que sejam, e por mais que às vezes eles ministrem sobre nós políticas com as quais nós não concordamos, há uma maneira respeitosa de lidar com essas autoridades, sem perder a avaliação crítica, sem perder o senso crítico, mas tratá-los com o respeito que eles merecem. Não é correto eu xingar, ter essa atitude de rebelião que muitas vezes nós vemos. Eu posso ter um senso crítico, eu posso exercer o meu direito de discordância sem perder o respeito, sem ser injusto com cada pessoa, com cada ser humano. Há uma maneira de eu tratar, e aqui nós falamos da civilidade, nós temos que ter civilidade no trato com as pessoas com as quais nós convivemos na rua, com as quais nós dividimos o nosso dia. Existe uma maneira de eu tratar o porteiro, uma maneira de tratar o meu empregado, a pessoa que serve no meu trabalho junto comigo, ainda que subordinado a mim. Existe uma maneira de tratar meu chefe. Há uma relação, nem todas as relações se dão na base de plena igualdade. Isso é um erro. As relações muitas vezes são desiguais até para que haja ordem. Nós temos uma dificuldade de compreender isso. Eu tenho que tratar o meu chefe como meu chefe, com o respeito que ele merece. Não posso tratar com desrespeito, com desconsideração, por conta das imperfeições. Não existe nenhuma relação perfeita, não existe nenhuma autoridade perfeita. Se eu esperar a perfeição das autoridades para tratá-las com a devida justiça, eu nunca vou tratar essas pessoas da forma correta. Então veja como essa é uma virtude fundamental para que haja harmonia, para que as coisas funcionem bem. Mesmo na igreja, eu devo tratar cada pessoa de acordo com a posição. O pastor eu devo tratar de acordo com a autoridade que ele recebeu naquela comunidade. Ele não é pastor apenas à toa, ele é pastor por conta de um serviço que ele prestou durante toda uma vida e alcançou aquela posição e merece ser tratado com a honra devida por conta daquela posição que ele está ali ocupando. Ele ocupa aquela posição por um reconhecimento da comunidade. O bispo deve ser tratado, o superior deve ser tratado como superior. Isso não impede que haja harmonia, que haja afabilidade, que haja um ambiente descontraído, não é nada disso. Aliás, a afabilidade faz parte da maneira como eu tenho que tratar as pessoas. Tenho que ser gentil, tenho que ser afável, é uma das expressões da civilidade. Enfim, são várias partes, eu devo prestar atenção. Para eu viver em justiça, para eu viver uma vida de justiça, eu tenho que prestar atenção na posição que cada pessoa tem e no meu dever, o dever que eu tenho de tratar essa pessoa com a dignidade que ela merece, com aquilo que eu devo para essa pessoa no tratamento. Cada um de nós deve ao outro uma certa forma de tratar. E ter a consciência, ter o conhecimento da maneira adequada
de tratar essa pessoa e obedecer essa forma adequada de tratar uns aos outros, nos dá uma paz, nos dá uma tranquilidade, nos dá um senso de ordem e de harmonia na alma. É uma virtude tão fundamental para nós vivermos em comunidade, e não tem outra forma de viver que não seja em comunidade. Você vai viver em alguma cidade que é uma comunidade, você vai viver em alguma família que é uma comunidade. Se você for cristão, você vai ter que viver numa igreja que é uma comunidade, e a justiça é a maneira adequada, é a virtude que eu desenvolvo, aquela disposição, né, constante e reta de eu tratar, da maneira adequada de eu tratar as pessoas com as quais eu convivo. É uma bênção isso, traz um senso agradável, né, de retidão, de ordem, de harmonia ao coração e à vida, que abençoa, que nos ajuda a construir aquilo que nós desejamos, que é uma boa vida, como diz Jesus, uma vida em abundância. Pense e creia. No próximo Pense e Creia, nós vamos prosseguir, né? Falamos sobre a prudência, falamos sobre a justiça, e no próximo Pense e Creia eu quero tratar da temperança. Temperança é um tema maravilhoso que nos ensina a lidar com o prazer de uma forma equilibrada, de uma forma que não nos cause dano. Deus te abençoe.